Olá, tudo bem? Eu sou a Lila Ventura, sou pastora, esposa, mãe e avó. Vou falar um pouquinho da minha história só para você me conhecer melhor. Eu nasci no ano de 1974 em Guaraçá, no estado do Paraná. Muito bebê ainda, meu pai foi em busca de uma vida melhor, se mudou para o Mato Grosso, numa cidade grandona chamada Itaúba. Ela tinha só uma avenida. Tinha não, tem até hoje. E ali começou a minha história. Em Itaúba, eu nasci numa casa, numa família evangélica, meus pais pastores, e eu cresci dentro da igreja. Só que não tive orientação da vida, porque naquela época, na década de 80, os pais não falavam muito sobre a vida adolescente, sobre a vida de jovem, adulto, como se comportar, o que fazer, o que deve fazer ou não. E isso me prejudicou muito na minha vida. Aos 9 anos de idade, eu estava cursando a terceira série primária, já sabia ler e escrever. Meu pai me tirou da escola e um dia até indaguei ele, disse, por que eu não posso ir mais para a escola, pai? Eu quero estudar. Ele disse, você vai casar com 16 anos, você já sabe ler e escrever, já sabe ler receita, tá ótimo. Então, essa foi a história. Só que aos 14 anos, eu buscava muito, querendo conhecer, querer saber. O meu pai me colocou numa escola para adultos, que era, na época era o Mobral. Como tinha mais senhores de idade lá, eu não me adaptei e não quis ficar. Com 15 anos de idade, meu pai mexia com garimpo. Até essa época eu já havia trabalhado em casas de família, cuidando de criança, cheguei a trabalhar na roça com meu pai. E meu pai, só que com 15 anos, meu pai foi trabalhar no garimpo. E ele tinha uma turma que ele comandava nesse garimpo, essa turma era só homens. Então, eu com 15 anos fui cozinhar para essas pessoas, para o meu pai. É claro que o meu pai fez um salário para mim poder, para eu poder comprar minhas coisinhas, porque eu era uma adolescente muito vaidosa, como sou até hoje, sou uma senhorinha muito vaidosa, e eu fui trabalhar, cozinhar. E como eu já sabia cozinhar, aprendi com a minha mãe, eu fui cozinhar nesse garimpo. E justo nesse lugar eu, com 15 anos, fui abusada pela primeira vez. Eu era uma menina ingênua que não tinha experiência nenhuma, não sabia de nada da vida, não tinha tido, a minha mãe não tinha me ensinado muita coisa, não sabia nem como que era uma figura masculina pelada, nua, e aconteceu isso comigo. Então imagina a cabeça de um adolescente, aconteceu um abuso sexual com 15 anos de idade e, por incrível que pareça, a pessoa era uma pessoa próxima da família, desse garimpo conhecido, e ele, no final de tudo, como ele sabia da minha ingenuidade, ele ameaçou a fazer mal para os meus pais se eu contasse o que ele tinha feito comigo. E eu, na ingênua, acreditei naquilo. Acreditei, cheguei em casa e como fui criada numa religião aonde se você não fosse mais virgem, você já era uma perdida, você não tinha mais salvação, você acabou para ti, acabou. Então, na minha cabeça, quando isso aconteceu, primeira coisa, não vou mais para o céu, não vou herdar o reino e por aí em diante. Então, cheguei em casa com a consciência, já cheguei contando para minha mãe o que tinha acontecido. Inventei uma história, disse que foi uma pessoa que ela não conhecia, que era um homem casado, e contei uma história e minha mãe acreditou. Tudo isso por medo, né, das pessoas fazerem alguma coisa com meus pais, porque eu amava não, amo demais meus pais. E, e o meu pai, por incrível que pareça, me colocou para fora de casa com 15 anos. Eu não me esqueço da cena. Eu estava em cima de uma cama, como eu estou nessa aqui. Eu estava no meu quarto, fui encurralada na parede, ou com o meu pai vindo e dizendo que uma mulher da vida ele não queria dentro da casa dele, ele não queria como filha, não estava na família e que eu tinha que sair de casa. E então, uma menina sem dinheiro, sem nada, sair de casa com 15 anos, sem experiência alguma, foi o que aconteceu comigo, sair na base da peixeira de dentro de casa. Só que como a mãe sempre tem um coração mais mole, né? O Antônio fala que mãe é confiteira de filho, que eu sou confiteira de filho.
Então, a mãe, como tem o coração mais mole, minha mãe resolveu me mandar para uma cidade em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, na casa de uma tia, para mim ficar lá até a poeira baixar, para ver se meu pai poderia, no futuro, me aceitar de volta, essa história toda. E simplesmente ela me mandou para casa da minha tia. Só que lá ela teve a infelicidade de colocar na minha bolsa uma carta para me entregar para minha tia, dizendo aonde que eu não era mais virgem. Cheguei lá, ela tinha um filho rapaz e ela ficou com medo, deu uma menina perdida, fazer alguma coisa dentro da casa dela, ela me colocou para correr. Foi aí que eu vivi em situação de rua. Foi aí que começou a minha história, que começou o meu trajeto de vida, que não foi fácil. Falar pra ti assim, ó, hoje eu tô curada, mas assim, foi bem difícil esse trajeto. Aos 15 anos na rua, sem apoio de ninguém, sem conhecer ninguém. Na rua, uma menina que não tinha a característica de quem vivia na rua, com cabelo quase no joelho, atrás das pernas, saia abaixo do joelho, blusa aqui, totalmente ingênua. Eu comecei a sofrer demais na rua. E ali eu fui buscando a minha sobrevivência. Buscando a sobrevivência, consegui trabalhos e fui trabalhando e vivendo daquela situação por um determinado tempo na rua. E durante esse tempo na rua, para você suportar a rua, eu te digo, não é fácil. Suportar a rua não é fácil. Suportar a rua, você se sujeita a muita coisa. Uma das coisas que você sujeita é a droga, o álcool, o abuso e por aí vai. Logo em seguida, eu voltei para Cuiabá. Morando em Cuiabá, com 16 anos, eu encontrei uma pessoa que eu acreditava na minha cabeça que uma menina, porque não era mais virgem, que naquela situação que eu vivia, não poderia arrumar alguém que quisesse casar comigo. Eu encontrei um louco que disse que queria se casar comigo, que me amava, aquela história de conto de fadas, que toda menina acredita, eu acreditei. Acreditei, fui morar junto com essa pessoa e não foi isso que aconteceu. Ele me engravidou, eu engravidei do meu primeiro filho, do Chaston, com 16 anos, e fiquei jogada de um canto para o outro durante essa gestação, durante essa gravidez. Não foi fácil. Eu me lembro de partes assim que eu fui morar no fundo da casa de uma pessoa que me abrigou. E era um banheiro, cabia só uma cama de solteiro, tinha que entrar de ladinho para me dormir, bem pesadona. Eu trabalhava torrando farinha, costurando tapetes, e só para ganhar uns trocados para comprar um enxoval do meu filho, para ele não nascer nu. Nu ele ia nascer, né? Mas precisava de enxoval. E eu consegui fazer um enxoval da minha forma, da minha maneira, eu consegui. Quando eu tive o chasto, com 8 dias de nascido, eu voltei à casa dos meus pais. Expliquei a situação e praticamente entreguei o meu filho na mão da minha mãe e do meu pai. Porque eu não tinha condições, eu não tinha um lar, eu não tinha condições de criar esse filho. Mas eu queria dar o suporte de alimento financeiro e para isso eu tinha que deixar ele ali correr atrás de dar uma vida melhor para o meu filho do que eu tinha. E minha mãe recebeu meu filho com os braços abertos e começou a cuidar do meu filho. E eu voltei à vida anterior. A vida anterior que não é legal, aos 17 anos, vivendo nas ruas. Que você tem na rua de legal? Como eu disse anteriormente, droga e álcool para aguentar os abusos, né? E na prostituição, as pessoas falam assim, mas ser abusada na prostituição. Cheguei na prostituição, fui para prostituição. E ali eu não, assim, é uma coisa mais pesada ainda. Porque aos 15 anos eu fui abusada por uma pessoa. Depois, quando eu voltei de novo, eu fui abusada por um grupo de pessoas. Esse grupo me drogou, esse grupo fez o que bem entendeu comigo e abusou eu de todas as formas que tu pode imaginar, que não convém eu dizer aqui detalhadamente, mas eu sentia, eu ouvia, eu via o que estava acontecendo, eu só não conseguia reagir àquele abuso porque eram muitas pessoas. Então, para você ter ideia, eu não fiquei numa situação muito legal.
quase tendo uma overdose de drogas e totalmente machucada. E eu falo que existe abusador consciente, né? O abusador do bem, né? Como se diz, o abusador do bem. Eles não queriam tirar minha vida. Eles me deixaram na porta de um pronto-socorro, onde um taxista prontamente, um anjo, que eu falo que aquele lá foi um anjo na minha vida, que me deixou dentro desse pronto-socorro e eu fui atendida, fiquei internada, melhorei, voltei para onde? Para as ruas. E quando você fala ruas, você fala assim, qual lugar da rua? Se você perguntar para qualquer pessoa qual é o lugar da cidade aonde que vive a escória, que todo mundo fala que vive a escória da sociedade, beirada de rodoviária, beira de rodoviária. E foi numa beira de rodoviária que eu vivia, que eu fui parar, e nessa beira de rodoviária eu conheci o Antônio. Eu tinha 17 anos, comecei a trabalhar num restaurante como garçonete e conheci ele. Não tinha condições de pagar uma moradia para mim ainda, uma situação bem difícil, e conheci um amigo. Que amigo que a vida me deu. Um amigo que tinha uma história bem parecida com a minha, uma história cheia de sofrimentos, poucas oportunidades, querendo, tanto eu quanto ele, era dois sonhadores que acreditava na família ainda, apesar de tudo, acreditava. Eu mais que ninguém acreditava em Deus. E nessa situação, eu fiquei com o Antônio durante uns 5 anos. E aí, se você me perguntar assim, o Antônio, você amava o Antônio? Não, ele era meu amigo. Depois que um tempo foi acontecendo e nós acabamos se envolvendo como homem e mulher. E a partir dali fomos namorando, namorando e levando a vida, deixa a vida me levar. Por quê? Porque eu acreditava na família, mas eu, poxa, um cara que já tem um monte de filhos, né? Um cara que não tem nada para me oferecer. Nós dividíamos um marmitex. Como que esse cara podia me dar uma vida com uma família? Nós construímos uma família junto, né? Ele já vinha de 4 relacionamentos fracassados, onde nesse relacionamento ele tinha alguns filhos e eu já sabia toda da história dele. Era entre idas e vindas, eu e o Antônio ficamos juntos durante 5 anos. Então, nessa situação muito difícil, há uma semana vivendo de fubá cozido, eu apresentei um Jesus para o Antônio. E Jesus entrou na vida do Antônio e o Espírito Santo, né, é, tocou ele, tocou o Antônio. Ele foi tocado. E a partir dali ele começou a ter um entendimento quem era Deus, o Deus cheio de amor, cheio de misericórdia. Ele começou a acreditar que podíamos ter uma vida melhor, que nós tínhamos capacidade de buscar o melhor para nós dois, só que eu não acreditava muito na instituição casamento. A instituição casamento, para mim, era uma instituição falida na época, porque eu olhava os meus antepassados e falava: não, não é isso que eu quero para mim. Esse cara aí que eu acabei de conhecer, ele é legal, a gente é amigo, hoje eu já estou amando ele, mas casamento não. Mas quando ele conheceu Jesus, ele me convenceu que nós deveríamos casar. Ele me convenceu, e o Espírito Santo nos convenceu, né? Que nós deveríamos casar, ter a bênção, né? Da igreja no nosso casamento, casar no cartório, tudo certinho, e começar a constituir uma família. Até que comecei, foi onde eu comecei, logo iniciamos para a igreja, e no ano de 96 eu engravidei da Sara, e ali eu comecei uma história de mãe. Uma mulher que teve um filho, esse filho foi desenganado da medicina, que foi o meu primeiro filho, o Chaston. Nessa época ele estava com 5 anos e pelo tanto de sofrimento que eu vinha junto com meu filho, mas eu posso contar isso depois para vocês, porque nesse momento eu quero que vocês conheçam um pouquinho de mim. Então, o Chaston, só para você, eu vou dar uma pincelada. O Chaston era desenganado da medicina e eu tinha medo de ter filhos. Eu tinha tido um aborto e de gêmeos, 5 meses de gravidez, não podia segurar mais filhos, era difícil. E eu tinha medo de ter mais filho e vir com um problema igual o outro.
Morria de medo. Mas tinha um sonho muito grande. E eu falo até hoje pra Sara, eita, mas que sonho louco, né? Que acabou sendo até exagerado. O meu sonho era que, porque meu filho era mudo, e eu tinha vontade de ser chamada de mãe. E depois foi mãe, 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 né? Por aí vai. Esse tanto de mãe que eu já vi até hoje, né? Mas o que eu tô querendo dizer, quando Deus tem um propósito na tua vida, ele cumpre. Nós casamos e eu tive mais 7 filhos com o Antônio. Voltei a estudar, voltei a buscar conhecimento, porque eu buscava respostas tanto na área espiritual, em relação ao reino, e buscava resposta em relação à vida do meu filho, pelo meu primogênito ter vindo naquela situação. E eu procurei estudar, concluí o ensino médio, fui para uma faculdade de teologia, estudei. Hoje ainda estou na neurociência, fazendo uma pós em neurociência, e eu sempre buscando conhecimento para entender e conhecer esse Deus que eu conheço hoje. Esse Deus que tocou a minha vida, que mudou a minha história, que mudou a história do Antônio, que conseguimos constituir a família que hoje nós temos. Hoje eu posso te dizer que eu tenho uma família abençoada por Deus. E hoje eu posso te dizer que eu tenho uma família muito abençoada. Porque além dos filhos biológicos, é, durante o meu casamento, logo depois que nós casamos, o Antônio trouxe alguns dos filhos para morar com nós. Teve alguns dele que morou bastante tempo, teve um que eu acabei de criar, e filhos do coração e filhos espirituais. E hoje eu posso te dizer assim, sou uma pessoa realizada. Porque hoje, se você perguntar qual é o seu currículo, Lila, eu vou falar para ti assim: hoje eu sou esposa, sou mãe, sou madrasta, sou avó, bisavó emprestada de coração. Então, meu currículo é muito extenso. Então, eu falo para você com toda certeza: Jesus transformou a minha família.